possa ajudá-los neste trabalho, nesta entrega, e que num momento algum eles possam sentir falta do nosso conforto, do nosso alento e das nossas palavras de encorajamento. Vamos então consagrar a nossa oferta enquanto entoamos obrigado, Jesus.
dificuldades que podemos enfrentar pode proteger-nos e continuará a proteger para todo sempre. Vamos entoar, pedir aos irmãos que puderem ficar de pé, vamos entoar o hino 611 do Inário para o culto cristão, o dia alegre, dia festivo. Mas uma certeza nós temos, Ele estará sempre connosco, como podemos ver em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. O próximo hino que vamos entoar é um encorajamento para nós mesmos, lembrando-nos que no meio das adversidades, no meio das dificuldades, podemos e devemos dar graças pelas bênçãos que já recebemos, reconhecendo a bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias nos parecem ser desfavoráveis. A verdadeira riqueza não está no bem material, mas sim nas promessas divinas e na esperança de uma vida com Deus. Vamos entoar agora Ebenezer, o hino 132 do
despertador cristão. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A sua graça ensina-nos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A sua graça sustenta-nos. 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. A sua graça fortalece-nos. 1 Timóteo 2:1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A sua graça justifica-nos. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A sua graça aumenta a nossa generosidade. 2 Coríntios 9:8-11. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça a Cristo, desde sempre em Jesus. Ampla suficiência, todos sejam abundantemente em toda a obra, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas relações de gratidão a Deus. A sua graça
cristão, maravilhosa graça. Vamos fazer o levantamento das ofertas e dos nossos dízimos. Graça,
sua manifestação, o seu amor. Mas permitam-me refletir breves momentos sobre vamos voltar a estudar os apóstolos e a vida deles. E hoje eu quero falar sobre um apóstolo que era um revolucionário. Não sei se os irmãos sabem quem ele é, mas lá em Mateus capítulo 10, versículo 4, nós encontramos a lista dos apóstolos. E é muito importante, talvez, nós pensarmos nesse apóstolo nos dias que se correm, quando nós vemos o aumento da discriminação, quando nós olhamos as notícias do outro lado do oceano, uma polícia chamada ICE, que tem invadido casas, tem tirado pessoas, tem manifestado um ódio tão grande para com os seus diferentes. Quando nós olhamos aqui do lado todo o crescimento de revolta contra o seu próximo, nós precisamos pensar nesse homem e o exemplo que ele nos dá. Nós vamos ler o texto. Vejam, Mateus capítulo 10, versículo 4, diz assim: Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vamos orar. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos fale, que o Espírito Santo nos oriente na tua palavra, para que nós possamos, em obediência, ser aquilo que devemos ser e fazer o que devemos fazer conforme a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse apóstolo, ele aparece na lista dos que foram escolhidos. E ele sempre aparece perto dos últimos. Esse homem, ele foi revestido de autoridade por Jesus. Ele foi enviado para pregar o Evangelho juntamente com os outros. Mas quando nós olhamos, pesquisamos no Novo Testamento, ele tem uma presença silenciosa. Mas ele segue Jesus sempre. Ele caminha com o Mestre. Ele participa de todos os eventos dos quais o Senhor se faz presente. Mas o seu nome não aparece. Ele é praticamente invisível. Um ilustre desconhecido que tem o seu nome citado apenas na lista dos que foram escolhidos para serem apóstolos de Jesus. Os evangelhos não dizem quando foi que ele começou a seguir o Senhor Jesus. Nós não sabemos nem a cidade da qual ele era. Algumas pessoas dizem que ele era de Caná da Galileia, lugar onde Jesus realizou o seu primeiro milagre naquele casamento, e que ele era um dos convidados dessa festa. E foi aí que ele conheceu o Senhor Jesus, e daí ele passou a segui-lo. Quando nós vemos os textos bíblicos, ele é apresentado como sendo uma pessoa que tinha grande envolvimento político antes de seguir Jesus. Ele era aquilo que nós chamamos hoje em dia de um extremista. Era alguém dentro de uma posição política que nós podemos dizer de extrema direita. Ele era alguém que transpirava ódio, principalmente aos romanos. E acima de tudo, ele era alguém muito bélico, alguém que queria a luta. Ele não se importava em matar por amor da sua causa. Ele fazia parte daquilo que era chamado os zelotes. Por isso era chamado Simão, o zelote. Então, esse homem extremamente religioso, ele aguardava a chegada do Messias, ele esperava que ele queria libertar Israel do domínio de Roma. Ele era uma pessoa que temia Deus, que era devota ao Senhor,
fazia com que ele carregasse também dentro de si muito ódio, porque ele era um ultranacionalista que enfrentava as tropas romanas. Nós poderíamos dizer, se fosse nos dias atuais, pensando em alguns anos atrás, ele seria membro do IRA, ele faria parte da época, esses movimentos, dessas facções, mas ele encontrou Jesus. E Simão não deixou de ser um entusiasta, mas agora todo o seu zelo, todo o seu entusiasmo, toda a sua submissão já não era para com o partido político, já não era com o ódio voltado às pessoas, mas estava submisso a Jesus. E o que nós aprendemos com esse homem? As lições que ele nos dá, apesar de ser alguém que passa invisível, apesar de ser alguém que tem o seu nome apenas numa lista, eu aprendo 3 coisas com ele para ser um discípulo de Jesus. Primeiro, eu preciso abandonar as minhas armas, eu preciso largar as pedras, eu preciso deixar de lado o ódio, eu não posso carregar mais o desejo de matar o diferente. Veja, o Senhor era um homem velho, ele era um sanguinário, um extremista, e que não se importava de matar por causa da sua fé. Então ele se alimentava do ódio, ele andava pronto para matar e para se sacrificar em nome de uma causa, mas ele foi chamado por Jesus, a sua vida mudou, ele foi feito uma nova criação, ele deixou as armas, ele abdicou do seu ultranacionalismo e passou a caminhar com Jesus. Era um homem agarrado às suas convicções, um homem agarrado ao seu partido, fiel aos ensinamentos e às doutrinas. Mas esse Zelota, que era temido, mas também era considerado um herói, ele, a sua vida é mudada e ele deixa as suas armas de lado. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando no dia que Jesus foi preso. Os irmãos lembram que teve um dos apóstolos que puxou de uma espada, cortou a orelha de um centurião. Sabem me dizer qual é o nome desse apóstolo? Era Pedro. Era Pedro. E eu tomei um susto, eu ia no carro, sozinho, e me assustei. Eu disse, Senhor, isso não era atitude para ser de Pedro. Quem tinha que fazer isso era Simão. Era o outro Simão, era o Zelota. Porque os Zelotas, eles eram chamados também de sicários. Eles eram assassinos profissionais. Eles andavam com uma adaga, uma faca que era escondida dentro da roupa. E quando eles encontravam romanos, ou quando eles viam um publicano que estava a serviço de Roma, eles naturalmente puxavam aquilo dentro do botim e matavam com facilidade. Mas não foi ele que fez isso. Ele agora já não mata, ele agora já não levanta armas, ele agora serve a Jesus. Deixou o seu preconceito de lado. Ele agora já não é mais aquele impiedoso. Ele agora caminha com quem antes ele não caminhava. Essa é a segunda lição que eu aprendo com ele. Além de deixar as nossas armas, os nossos preconceitos, é fundamental aceitar os outros como seus iguais. Nós estamos olhando para um homem que, vejam, era um extremista, que era considerado herói por matar, era um homem que dizia que amava a Deus, mesmo sabendo que a Bíblia, a Escritura dizia não matarás, ele matava em nome de Deus e achava que isso era justo. Era um religioso fanático. Mas quando ele encontra-se com Jesus, sua vida é mudada. O Zelota, ele não se misturava, ele era separatista, ele não aceitava que um judeu estivesse ao serviço de Roma.
eles se consideravam o grupo dos escolhidos, separados por Deus para a defesa da causa do reino de Deus. E por pensar assim, eles diziam: a nossa missão é exterminar os soldados romanos e os ímpios. Então ele dizia: eu tenho que punir quem profana, quem desrespeite o templo e a lei. Claro, punir os traidores. Então, para ele era impensável sentar com Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, era traidor. Era impensável estar lado a lado com Mateus, porque era um publicano. Mas Jesus apareceu na vida dele. E quando Jesus chegou, ele mudou. Agora aquele que ele chamava de inimigo, ele passa a chamar de irmão. Aquele que ele fugia e queria distância, agora se faz próximo. Porque ele aprendeu a seguir a Jesus. E quem se encontra com Cristo, aquele que se torna discípulo de Jesus, deixa de ser xenófobo, deixa de ser preconceituoso, deixa de se alimentar do ódio e passa a se alimentar do amor de Deus e da graça de Deus. Então nós aprendemos com esse homem que quem foi perdoado por Deus deve estar disposto a perdoar os demais. Quem foi aceito por Deus e por Jesus Cristo tem que estar disposto a aceitar os demais. Quem foi acolhido e tratado com dignidade precisa acolher os demais e tratá-los com amor e dignidade. E a terceira lição que eu aprendo com esse homem é a lição da fidelidade. Aquele que tem um encontro com Jesus, que é transformado pelo Senhor Jesus, deve ser fiel ao Senhor. Notem, o texto diz que ele era um zelote. Vem dizendo, ele era um homem zeloso, ele era um homem fiel e leal aos seus princípios. Então, quando ele passou a seguir Jesus, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele dedicou-se plenamente à causa de Jesus. Ele foi fiel ao Senhor e não se preocupou com o seu estatuto. Ele não queria relevância. Porque únicas vezes que nós encontramos o nome dele é quando são citados dois. Depois a presença dele é uma presença invisível. Ele está com Jesus na última Páscoa de Jesus, celebrando a ceia. Ele está no Getsemane, juntamente com os 11 e Jesus. Ele está no cenáculo, quando todos estão e o Senhor aparece. Ele está no cenáculo, quando vem o Espírito Santo. Mas ele é um invisível. Seu nome não é citado, mas ele está ali, presente, fiel, obedecendo ao Senhor. Isso me diz que eu tenho que ser fiel, independente da posição que eu me encontro. Que eu tenho que obedecer ao chamado e ao comissionamento de Jesus de proclamar o Evangelho e de seguir firme na vida honrando o Senhor. Ele não voltou atrás do seu compromisso. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, nem para onde ele foi.
Mas uma coisa nós sabemos: todos os relatos históricos dizem que ele morreu, que ele foi martirizado por pregar o Evangelho, por ter permanecido fiel a Cristo. Meus irmãos, um revolucionário que se alimentava de ódio, um extremista que odiava os diferentes, mas que quando se encontra com o Senhor Jesus, foi transformado. Não sabemos quando o encontro aconteceu, mas a vida dele mudou. O Novo Testamento pouco fala sobre isso, mas o que fala é suficiente. Ensina muito sobre a realidade de quem deseja caminhar com Cristo. Ou seja, aquele que aceita ser discípulo de Jesus, aquele que aceita servir Jesus, precisa baixar a guarda, tem que abandonar o ódio, tem que deixar de ser preconceituoso, deve tornar-se uma nova criatura. Tem que ser alguém que não levanta bandeira política, mas que levanta bandeira de Cristo. A caminhada com Cristo, ele ensina, é a caminhada da aceitação. Quem deseja ser discípulo de Jesus tem que estar disposto a caminhar com todas as pessoas, tem que estar disposto a aceitar aqueles que pensam diferente. Porque o discípulo, ele aprende a conviver com os extremos em harmonia. Deixe de se alimentar do ódio para viver em paz e amor com todas as pessoas. Essa semana eu conversava com alguém que dizia: é impossível um cristão ser de direita, de esquerda. É impossível, é impensável. Eu disse: mas ele pode ser de direita? Claro. A direita é o pensamento de Cristo. Eu disse: não, o pensamento de Cristo é a Escritura. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós somos de Cristo. Posicionamentos políticos, eles vêm. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar que política determine a vida da igreja. A igreja existe para pregar o Evangelho. Então, somente isso. A igreja existe para acolher sempre quem for. E quando eu falava com essa pessoa, eu lembro que eu disse uma frase. Eu disse: olha, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender a andar em unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Aceitando-nos, aprendendo a conviver e sendo leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, sem fugir das lutas, mostrando-nos fiéis, permanecendo fiéis na caminhada para com o Senhor. Lembrando aquilo que é dito na carta, no último texto, no último livro da Bíblia: mostra-te fiel. Uma outra versão diz: permanece fiel até a morte, dar-te a coroa. Que nós baixemos a guarda, que nós aprendamos a perdoar e aceitar os demais, e que sejamos fiéis à palavra do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que a tua palavra ela se torne realidade na nossa vida. Queremos suplicar que
tu rompas com os nossos preconceitos, que tu rompas, Senhor, com os nossos achismos, e que nós possamos ser e viver conforme tu queres, ser cristãos verdadeiros, ser discípulos autênticos, permanecendo fiéis, aceitando, amparando, acolhendo as pessoas. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua comunhão e consolação seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.